Olá pessoal, nos mandaram uma dúvida aqui no podcast sobre o seguinte. Tenho uma dúvida com relação a uma passagem. Meu companheiro é protestante e me questiona com frequência sobre a devoção a Maria. Como poderia responder a esse questionamento? Ele diz que Maria não pode ter toda esta honra devido a esse texto. E ela cita a passagem de Mateus 12, do 46 ao 50. Lendo aqui, é o seguinte, essa Bíblia é a edição de Ave Maria. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem, junto com outras, que eu já vou citar, sempre traz uma referência, parece que Jesus está desfazendo de Maria, né? Mostrando que ela não é tão importante assim. Vamos trazer outras passagens que também se usam com frequência, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas, capítulo 11, versículo do 27 ao 28. Nós temos assim, enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então aqui eu quero referenciar esse último versículo de cada uma das passagens. O versículo 28 de Lucas 11 vai dizer, Jesus replicou, antes bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Se a gente volta para Mateus, o último versículo da passagem de Mateus que nós lemos, que é o versículo 50 de Mateus 12, vai dizer, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui tem uma referência bastante interessante. Então nós temos, será que Jesus está desfazendo de Maria? Não podemos esquecer, se nós formos ali em Filipenses, Paulo vai fazer uma referência bastante interessante, se nós formos em Filipenses 2,6. Lá em Filipenses 2,6, Paulo vai dizer o seguinte, sendo Jesus de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus sendo o verbo encarnado 100% homem e 100% Deus, enquanto 100% homem, Paulo vai nos dizer que ele foi obediente até a humilhação. Se ele é obediente, quer dizer que os 10 mandamentos valem para ele também. Concordam? Ele se colocou submisso à própria lei que ele mesmo fez, o que faz todo sentido, porque se ele é 100% homem, é 100% homem. Homem em tudo, exceto no pecado. Então a gente tem o 4º mandamento que vai dizer honrar pai e mãe. A gente tem isso lá no Êxodo 20, bastante citado pelos nossos irmãos protestantes. Se ele honra pai e mãe, como aquele que honra pai e mãe iria fazer uma desfeita com a sua mãe? Aqui já não faz sentido. Jesus jamais faria uma desfeita com a sua mãe. Então esses 2 últimos versículos que nós lemos de Mateus e Lucas, da qual Jesus diz que bem-aventurado na verdade é aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, nos traz um guia interessante. A gente pode ir lá para Lucas capítulo 1. Então vamos pegar aqui e vamos diretamente para Lucas capítulo 1, tá? Se a gente chega em Lucas capítulo 1, nós temos a seguinte frase, muito famosa, quando Maria está conversando com o anjo e tem a anunciação, no Lucas capítulo 1, versículo 38, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Um outro detalhe bastante interessante, porque ela foi obediente, ouviu a palavra de Deus e colocou em prática, mesmo arriscando a sua própria vida, tendo uma gravidez que poderia ser causa de escândalo, ela arriscando a própria vida, ainda assim, aceitou o mandato de Deus, enviado pelo próprio anjo. Nós temos a própria Isabel dizendo assim, no capítulo 1, no versículo 42, a Isabel diz,
bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor. Bem, no versículo 45 ela disse, Isabel disse para Maria, bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Bem-aventurada és tu que creste. Bonito. Então, quando Jesus está falando lá nas referências, lá em Mateus 12 ou em Lucas 11, quando Jesus está falando, ele está dizendo, na verdade, que o bem-aventurada é aquela que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. E nós acabamos de ver aqui que quem ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática foi Maria. Então, da onde vem essa honraria toda, né? Porque tamanha nós chamamos de hiperdulia. Da onde vem essa honraria toda a Maria? Não é uma adoração, é uma veneração, é uma honraria. Da onde vem? Porque o anjo disse para ela no versículo 30 do capítulo 1 de Lucas, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Não podemos esquecer que no versículo 28, quando o anjo entra na casa dela, diz, Ave Maria, cheia de graça. Um cumprimento que não há na Bíblia outro igual. Não, aquele de Estevão, cheio de graça, quando você vai no grego, não é igual. A referência a Maria aqui é muito específica e não dá nenhum outro lugar na Bíblia. Da mesma forma, a própria Isabel também disse, donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. E para concluir, no próprio Lucas 1, nós temos aqui Maria dizendo no versículo 46, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Aqui nós nos incluímos. Vamos venerar a nossa Mãe de Deus, como disse a própria Isabel. Tchau, tchau para vocês.